Olá, professor, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, tudo bem? Não com o ânimo e a disposição que você tem, mas estou firme na luta. A gente tem que estar animado nessa resistência, tem que pensar Claro, em formas de mudança e vamos entender melhor, inclusive, contexto da geopolítica mundial para ver o que é possível mudar. E daí já claro. quero entrar com você nessa questão da Ucrânia, porque Ucrânia. hoje, essa notícia que acaba de sair, inclusive, é de que os Estados Unidos anunciaram o envio de 3.000 soldados ali para o leste europeu. Esse foi o primeiro movimento militar americano desde o início dessa tensão entre Rússia e Ucrânia. São 3.000 soldados, né? Cerca de 2.000 serão despachados do estado da Carolina do Norte para a Polônia e a Alemanha, isso nessa semana. Outros 1.000, que estão atualmente em território alemão, serão realocados para a Romênia. E essa medida, segundo autoridades norte-americanas, tem como objetivo aumentar a segurança de países aliados no leste europeu. Enfim, como que a gente pode entender essa movimentação americana? Em que pé que está o conflito ali na Ucrânia? Conta pra gente, professor. Tem muita coisa para dizer, né? Eu tenho lido intensamente analistas internacionais, diplomatas, e os Estados Unidos estão perdendo a guerra que nem começou, nem teve um tiro sequer disparado. Mas que guerra é essa que eles estão perdendo? A guerra da comunicação, apesar de existir um monopólio que repete exatamente aquilo que eles querem que a imprensa noticie, que são mentiras deslavadas. A Rússia não vai, não quer, não tem interesse, e seria muito ruim se ela ocupasse a Ucrânia nesse momento. Ela não precisa disso. Mas eles estão fazendo um jogo de cena, mentem, fazem um teatro, a coisa de 2 semanas, 10 dias, eles retiraram todos os diplomatas da embaixada em Kiev, lá na Ucrânia, e os seus familiares, para gerar um pânico entre outros países, para os outros países fazerem a mesma coisa, como se a ocupação a invasão, né, que eles usam o termo invasão da Ucrânia, fosse iminente. Mentira, falso. Ainda bem que nós temos os meios de comunicação alternativa no Brasil e no mundo, os canais internacionais, Russia Today, Span TV, CGTN chinesa. Então, isso aí nos ajuda a combater essa mentira, né? Agora, hoje, a farsa continua na forma do envio de tropa. É uma cena dantesca, porque não tem nenhum sentido. Claro que Polônia, né, você mencionou Romênia também, são países que ficam ali colados na Ucrânia, próximo da Rússia, mas isso aí é meramente decorativo. É preciso dizer, e essa não é opinião minha, é de um grande pensador dos Estados Unidos, Paul Cray Robert, escreveu um belo artigo onde a primeira frase do artigo dele começa assim: a Rússia venceu. A Rússia está ganhando a batalha política, diplomática, e não precisa ganhar militarmente, né? Essas imagens que nós estamos vendo é o desespero dos Estados Unidos, que convocaram uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança para pressionar a Rússia, mas isso não tem o menor efeito. Esse representante da Rússia fez um belo discurso, levantou e foi embora, não deu bola para aquilo, não tem sentido. Putin foi visitado ontem por Viktor Orbán, é um reacionário de primeira, do mesmo time desse que nos desgoverna, foi visitado pelo Orbán, que é da Hungria, a Hungria é da União Europeia, é da OTAN, e chegou em Moscou, deu uma coletiva ao lado do Putin, dizendo: a Hungria não concorda com o que está acontecendo, não vai apoiar nenhuma agressão à Rússia, não vai aceitar o ingresso na OTAN por parte da Ucrânia. Então isso, e não é só ele, a França e a Alemanha estão no movimento contrário à posição dos Estados Unidos. Então, essa movimentação política e diplomática, a Alemanha, o novo governo, negou autorização de usar o espaço aéreo alemão para aquele Boris Johnson, fascista, subserviente dos Estados Unidos, mandar armas para a Ucrânia. Ele foi proibido de passar sobre o território alemão, porque a Alemanha não concorda com o que está acontecendo. A França, muito menos, deve encontrar com o Macron, deve encontrar com o Putin nos próximos dias. Até esse que nos desgoverna foi convidado pelo Putin para ir para a Rússia. Muita gente falando: puxa, professor, que negócio é esse? O Putin é nosso aliado e tal, e chama o cara. O Putin é pragmático.
o Brasil, mesmo sendo subserviente aos Estados Unidos, é um polo mundial. Não é? E não é qualquer coisa. A diplomacia brasileira, que tem tradição de independência, não é qualquer coisa. Uma visita desse desgovernador nosso ir lá dizer que, olha, nós não estamos favoráveis a nenhum confronto com a Rússia. Não é? Então, eu diria assim, que o Putin está fazendo a grande política mundial e tenta ganhar, inclusive, cooptar a posição do Brasil. Tanto que ontem o Blinken fez pressão e até o Biden anunciou no sentido que o Brasil não deve ir para lá, não deve atender a nenhum pedido do Putin. Então, em uma frase assim, se eu pudesse, Thalita, definir o que está acontecendo ali na região, são as dores do parto de uma nova ordem mundial. Qual é esta nova ordem? É uma nova ordem onde os Estados Unidos já não mandam mais, não determinam mais, o mundo não é mais unipolar. É um mundo multipolar, ainda frágil, precisando do Brasil, que a partir de janeiro vem vindo, não é? E aí nós vamos até ajudar a Europa, que está dividida neste conflito, que no fundo ela sonha também ser um polo independente dos Estados Unidos, mas não. A Europa hoje é subserviente. O pano de fundo de tudo isso também é um componente da energia, o gás. A Europa compra gás, eu vou dar um valor simbólico de um real ou um dólar o metro cúbico de gás. A Rússia vende para a Europa, segundo o Putin disse ontem, a 20 centavos, um quinto. Eu trabalhava com um quarto, 25 centavos. Mas aí tem aquele gasoduto que está prontinho, é só abrir a válvula, a Europa não autoriza. No inverno rigorosíssimo na Europa, eles pagam de 4 a 5 vezes mais para atender aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Até quando a Europa vai aceitar esta subserviência? Então, a minha opinião, que eu tenho dado, primeiro, é mentira que Putin tenha qualquer interesse na invasão. Segundo, a Ucrânia jamais entrará na OTAN, porque ele sabe que se isto acontecer, aí sim é o início de um conflito. Mas sabe por que não vai acontecer? Porque a decisão de admissão na OTAN tem que ser tomada por unanimidade dos 30 membros. Tem pelo menos 4 ou 5 que vão vetar contra. E mais do que isso, tem uma cláusula não escrita, mas é totalmente obedecida. País com conflagração interna, a OTAN não aceita como membro. Por quê? Está tendo guerra civil ali na região de Donbas. Aí a Ucrânia entra e pede ajuda para a OTAN. Para quem que a OTAN manda? Para a turma de Donbas ou para a turma de Kiev? Então, por todos esses fatores, eu estou aqui muito convencido, com muita segurança que Ucrânia, Geórgia, Suécia e Finlândia, que são os 4 que estão na boca para entrar, não vão entrar. Então, neste momento histórico, o Putin está vencendo essa grande batalha mundial de consolidação de uma nova ordem mundial, né? Professor, a expectativa é que os Estados Unidos recuem? Completamente. Eles já estão recuando, né? Quando a gente é criança, assim, tem aquela brincadeira, o primeiro que pisca, né? A gente ficava olhando, né? O primeiro que pisca. Eles piscaram várias vezes. Eles estão recuando. O Putin fez 3 grandes reivindicações entregue para eles no final. O ano passado teve final em dezembro, uma série de conversas. O Putin pede 3 grandes questões: que a OTAN não expanda para o leste europeu. Segundo, que não sejam instalados mísseis nos países que já são membros da OTAN, e eles estão instalando na Romênia e na Polônia, né, esses lugares onde o Biden está mandando tropa, que não sejam instalados nenhum tipo de mísseis em todos esses países que hoje são membros. E terceiro, que o efetivo militar da OTAN retroaja ao nível de 1997, onde a OTAN tinha apenas 15 países membros, hoje tem 30, não é? E mais do que isso, por que ele coloca esta data de 97? Foi uma data que é chamada a Ata de Cooperação entre Rússia e OTAN. A OTAN foi formada para combater a União Soviética, mas a União Soviética acabou em 91. E era dirigida por um agente da CIA, né? Um alcoólatra chamado Boris Yeltsin,
E nesse ano de 97, ele governou até 99, desgovernou, aí que entra o Putin, né? Em 97, ele assina um protocolo chamado ATA da cooperação com a Rússia e a OTAN, com então o presidente Clinton. E o que é que dizia nesta ata? Que a OTAN não vai expandir para o leste europeu. Não só expandiu, como engoliu 12 ex-países socialistas ou ex-repúblicas soviéticas. Para que eles fazem isso? Com que objetivo? Cercar e aniquilar a Rússia. Isto não vai acontecer. Os Estados Unidos estão ficando cada dia mais isolados, inclusive dos seus aliados históricos, que são Alemanha e França.